projeto bastante amplo sobre isso, e o Nilton também. Mas então, já havia, naquela época, a discussão, a linha 4 viria até a estação de São João, que já está preparada para isso, ou vai para o centro da cidade. Mas a questão da linha 4 continuava sendo uma coisa interessante. Eu acho que é realmente uma necessidade, essa ligação entre o Vale de Botafogo, o Vale de Laranjeiras, ou seja, criar uma nova rede de deslocamento, facilidade de deslocamento para o morador. E aí começa o que eu chamei de linha N. E foi em cima da questão, uma dificuldade que eu tive com o movimento linha 4 é que não vi nenhum sentido em que essa linha 4 fosse terminar na estação da Carioca. Na verdade, me parece muito lógico que uma linha de metrô atravesse a cidade, porque aí vai atender tanto um lado quanto o outro. Essa situação de um terminal no centro da cidade, por exemplo, no caso clássico aqui no Rio de Janeiro, é a estação da Central do Brasil, que afinal de contas foi feita num outro momento histórico completamente diferente, em que não havia do outro lado da cidade muito mais do que simplesmente areal. Se houvesse uma população grande na Zona Sul, muito possivelmente já se pensaria em que essa ferrovia que veio até a Central atravessasse a cidade. Também, na verdade, a ferrovia buscava atender uma ligação com o interior. Acabou se tornando o transporte do subúrbio, que vem até o centro, e a pessoa chega ali e tem que pegar outra condução, ou tem que sair a pé. Em suma, não faria sentido repetir essa mesma situação no metrô, fazendo com que a linha 4 terminasse na Carioca. Aí que me pareceu que seria muito razoável, em termos de formar a rede, é aproveitar a situação da Glória. A Glória tem a característica de ser uma estação dentro de um espaço praticamente vazio. Ou seja, não é preciso construir debaixo de toda uma quantidade de prédios. Ou seja, não teríamos o problema que temos na General Osório, em que foi preciso construir uma segunda estação do lado da estação, porque não daria para fazer uma continuidade do metrô a partir dali. Então, aí na Glória, poderia ser o ponto de cruzamento entre a linha 1 e essa linha N, que na verdade naquele momento eu nem percebi, mas eu estava capturando umas informações que havia da linha 4 e da linha 5. Ou seja, na verdade a linha que eu estava propondo, essa linha, atravessa a cidade, acompanhando a orla do centro da cidade. Atenderia aí, a princípio, os pontos-chave da carência, da demanda de transporte. Qual seja, aeroporto, Praça 15, Praça Mauá, rodoviária e, de novo, aeroporto. Então, atravessando nessa paralela, praticamente, a linha 1, e, além do mais, nesse momento, começou a fazer peso nesse raciocínio o fato de que a proposta para o Porto Maravilha era simplesmente construir não sei quantos prédios de 50 andares, não sei quantos prédios de 60 andares, ou seja, de ter um adensamento de trabalho e também de moradia, pelo menos era a proposta inicial, naquela área. Como é que pode se fazer um projeto urbanístico dessa magnitude com transporte coletivo baseado em VLT ou em ônibus ainda? Nem ao menos no BRT não está previsto passar ali. Bom, em suma, essa linha N, essa linha que já nessa altura é semelhante e acompanha a ideia da linha 5, desses projetos do metrô, atravessaria esses principais bairros do Porto Maravilha. Nesse caminho, chega um momento em que, de novo, há um ponto de conexão com outras linhas. Ou seja, o Campo São Cristóvão, que também é o mesmo tipo de exemplo da Glória, facilitaria muito mais do que para uma área central a construção de um entroncamento de linhas de metrô. E aí, na sequência, enquanto a linha N continuaria em direção ao aeroporto, poderia sair dali um ramal que vai em direção aos subúrbios e vai cruzar com a linha 2 em Triagem, onde também tem a Supervia, e
por contingência, por consequência, nessa ligação aí, nesse ponto aí, haveria a possibilidade de uma ligação com a estação do Estácio, passando pela Leopoldina, onde terá, supostamente, a chegada do trem-bala, né? Para o subúrbio, então, isso no meu projeto absolutamente amadorístico do meu blog. Para o subúrbio, a partir do Campo São Cristóvão, cruzando as linhas da Supervia e outras linhas rodoviárias, teríamos essa linha, que eu chamei de linha X, justamente porque cruza todo mundo, não porque estava esperando algum tipo de apoio de algum bilionário disponível. Então, isso aí atravessaria áreas altamente... que formariam várias redes, né, comporiam várias ligações de rede, ao atravessar a triagem, passando no Engenhão, que vai ser sempre a questão do movimento forte, em suma, Meia, Cascadura, até a Realengo, Avenida Brasil de novo. E, por outro lado, o que eu estava chamando de linha N continuava no mesmo roteiro imaginado, em direção ao aeroporto São Jobim. Claro, poderia se pensar em outras direções aí, mas nesse momento me passou também a ideia de que, vindo o metrô subterrâneo, passando por Campo São Cristóvão, passando pelo Campo do Vasco, ali a colina de São Januário, e a partir daquele ponto ele poderia voltar a ser um metrô elevado, assim como é a linha 2, praticamente em paralelo, porque estaria circulando pela Avenida Brasil, onde há a possibilidade de construir um tipo de estrutura como essa. E aí entra pelo Fundão, Maré e aeroporto. Acho que essa questão da passagem pela Maré me lembra um problema que eu acho que é central na questão do metrô, pelo menos foi, e espero que resolva de alguma maneira, é que o metrô acaba sendo uma opção que considera muito mais valores políticos, sociais, econômicos, do que técnicos. Ou seja, o técnico está a serviço das decisões de poder. Eu vejo, por exemplo, que o trecho de maior distância entre uma estação e outra no metrô, como vocês todos sabem, está da linha 2 e fica entre Triagem e Maria da Graça, com 2,3 km, uma coisa assim. Em geral, são 800 metros, 1.000 metros, 1.200 metros entre uma estação e outra. E, no entanto, nesse trecho entre Triagem e Maria da Graça, existe uma concentração absurda de gente, que é a favela do Jacarezinho, a favela de Manguinhos. Ou seja, houve, nesse momento, uma decisão que não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão de necessidade de uso do metrô, foi uma decisão de exclusão social, muito claro. Quer dizer, esse tipo de questão volta a ser a questão do metrô e do transporte, né? O problema de São Gonçalo, que não se resolve jamais, a situação das barcas para São Gonçalo, é típico disso. Quer dizer, um problema de São Gonçalo, voltando a esse, que em vez de fazer um túnel e passar um metrô, vai se fazer um monotrilho, por conta de que agora nós temos uma fábrica de monotrilho no Rio de Janeiro, é uma discussão que tem que ser feita. Quer dizer, qual é a intenção dos que são poderosos o suficiente para decidirem isso, que, na verdade, como se vê, como eu já coloquei em algumas vezes, predomina o método patético. Um dia o prefeito fala, não, realmente não dá para passar o VLT pela Rio Branco, vai passar pela 1º de Março. Não, vou trocar BRT para 1º de Março para Rio Branco. Ou seja, o que der na telha, ou conforme for o interesse do momento, qual é a situação. E, na verdade, é um resultado que é uma fragmentação. E essa fragmentação é um bom negócio para muita gente. É um bom negócio para muitas empresas. Essa colocação, essa atitude de governantes que, afinal de contas, fazem um jogo dos que querem fragmentar para tirar seus lucros particulares, individuais, no fim das contas, é um desserviço a uma cidade como o Rio de Janeiro.
Eu estou aproveitando para fazer uma propaganda, porque estou lançando nos próximos dias um livro de contos, cujo tema é Como Serão as Coisas Daqui a 100 Anos. E, sinceramente, eu não tenho grandes esperanças de que a gente consiga melhorar a situação do Rio de Janeiro se continuar esse tipo de mentalidade que predomina nos últimos 10, 15, 20 anos. Espero que eu esteja completamente errado. É isso. Guina Ramos, eu tinha uma curiosidade só para saber porque que é a linha N, por exemplo. Você falou N... Rapidinho. Essa coisa em questão é que começou a perder sentido a classificação, a nomenclatura que se tem no metrô do Rio. A linha 1, linha A, linha 1A, linha 2, a linha 2, a linha 3 já vai ser meu no trilho, em suma, enlouqueceu. Aí eu falei, bom, essa aí é uma linha nova, pelo menos, né? Então vamos botar a linha N por enquanto, e a outra é a linha X, como eu disse, porque cruza o Rio de Janeiro de um lado a outro. Ok, obrigado. É uma questão até que, esse final do Guina também, é interessante que dentro dessas soluções assim, né, me chamaram, por exemplo, dentro do Fórum de Mobilidade para participar do pessoal aí que está discutindo a questão da perimetral, da derrubada da perimetral, né? Aí eu até comentei, olha, eu topo entrar nisso se realmente inserir no túnel que vão fazer, ligando lá o Santos Dumont lá, inserir o metrô, entendeu? Então essa é loucura, já que tem que fazer loucura, então vamos aproveitar o momento, já que estão fazendo tudo isso a um custo absurdo, um monte de transformação, então botar realmente não é para botar automóvel, certo? É só essa questão. Aproveita então para botar o metrô. É patético? Não sei, mas patético... Não, eu também acabei trabalhando em cima disso, porque, afinal de contas, se não vamos fazer o metrô, pelo menos façamos alguma alternativa. Por que não passar um BRT por esse túnel? Por que não passar o BRT sobre o perimetral antes que ela fosse derrubada, em vez de ser derrubada? Ou seja, é realmente um método patético de governar, né? Okay. Obrigado. Deixa eu chamar o Miguel Barruri aqui sobre a questão da linha 4. Só lembrando, Miguel, que nós tentamos contato com a Rio Trilhos, né, porque está sendo desenvolvido um projeto aí pelo governo, tem até uma verba que já foi conseguida do BNDES, do projeto da linha 4, né, da Gávea até o centro, né? E nós chamamos e tudo, e nós soubemos até que a questão vai por dentro do Jardim Botânico, entendeu? De repente fazer o mesmo que está fazendo em Ipanema, um troço meio maluco. Aí o Miguel não sei se vai colocar também sobre essa questão. Que está falando sobre a linha 4, na época que o Clube de Engenharia desenvolveu um projeto, né, Miguel? Que realmente era a linha 4 licitada em 98, ok? Boa noite, eu queria agradecer ao Newton, o pessoal da diretoria técnica do Clube de Engenharia, minha casa, as divisões técnicas de transporte, a divisão técnica de geotecnia, ao Alcebiades, o Fórum de Mobilidade Urbana, e parabenizar mais essa iniciativa que é feita numa casa centenária que, desde que foi inaugurada, discute as questões básicas de engenharia e de infraestrutura do país. Eu recebi a honra do convite aqui do Newton. Queria também lembrar aqui a presença do nosso ex-presidente do metrô, companheiro, parceiro aqui do Clube de Engenharia, engenheiro Carlos Teófilo, que junto comigo apresentou uma proposta ao Conselho, que a gente vai falar a respeito daqui a pouco, que foi encaminhada ao Governo do Estado sobre a visão do Clube de Engenharia em relação à linha 4 do metrô, objeto da minha apresentação. Inicialmente queria parabenizar aqui o Fernando Macdov, eu e o Guina eu conheci agora a gente quando fala depois do Fernando, a gente fica até um pouco inibido, que não vai jamais conseguir ter a qualidade técnica dele. Então, já prevenido que eu ia falar depois dele, eu vou fazer uma apresentação mais genérica para não correr nenhum risco de comparação. Eu faço aqui eu sempre começo minhas apresentações sobre o metrô fazendo uma comparação com os principais sistemas metroviários pelo mundo afora, para nos reportar o tema que o Fernando enfatizou muito bem, que é a questão da nossa necessidade de ter um sistema em rede. Então eu começo a falar nisso e termino a apresentação mais adiante abordando essa necessidade de o Rio de Janeiro ter um sistema em rede. Por exemplo, Londres, o metrô de Londres começou a ser construído na mesma época em que o Barão de Mauá inaugurava aqui a primeira ferrovia brasileira que sai aqui do fundo da Baía de Guanabara, no Porto de Estrela, até Raiz da Serra, em Petrópolis. Primeira ferrovia brasileira. Foi inaugurado o metrô deles em 1863, hoje transportam 3 milhões de passageiros dia.
Ali tem vários metrôs, aí vocês veem que as grandes metrópoles já se preocupam com o metrô há mais de 100 anos. Agora, tem duas cidades que me chamam particularmente a atenção. Seul começou a construção do seu sistema metroviário praticamente na mesma época que o nosso. E olhem quantas pessoas Seul transporta por dia hoje. 8 milhões de passageiros dia, com 266 estações. O México, de forma semelhante, também começou mais ou menos no mesmo período, na mesma década, transporta hoje cerca de 4 milhões de pessoas, com 175 estações. E aqui na nossa cidade, nós estamos ainda engateando com 600 mil pessoas, praticamente a mesma, uma demanda semelhante à demanda de 20, 30 anos atrás, na época em que eu fui presidente e diretor do metrô. A privatização, que teria sido a panaceia para resolver o problema da mobilidade urbana, problema do sistema de transporte no Rio de Janeiro, provou na prática que até agora não cumpriu ainda a sua finalidade histórica. E aqui eu volto a enfatizar a questão da Coreia por uma questão significativa. A Coreia, nas últimas décadas, investiu maciçamente em educação e tecnologia. Investiu enormes recursos, vultosos recursos em pesquisa e desenvolvimento. Aí eu faço uma comparaçãozinha bem simplista, mostrando a relação PIB da Coreia para o Brasil em 74. Era 5 vezes menor. Agora, recentemente, já está praticamente a metade. Um país pequeno que, pelo desenvolvimento no processo educacional, pelo desenvolvimento no sistema tecnológico, adquiriu uma grandeza. E está aí o metrô deles comprovando uma das comprovações, entre inúmeras outras que nós conhecemos, de que nós estamos um pouco atrasados nessa questão educacional e nessa questão tecnológica. Eu começo fazendo um histórico que eu sempre gosto de abordar, quer dizer, que uma questão que a meu ver, é principal nessa discussão de sistema metroviário, de mobilidade urbana, que é a questão das decisões políticas que foram tomadas no passado. O Brasil adotou um modelo a partir da década de 40, priorizou esse modelo a partir da década de 50, ou seja, a opção pelo transporte rodoviário, olha o ato falho, a opção pelo transporte rodoviário, e gradativamente o transporte ferroviário foi deixando de lado, com sérios problemas de manutenção, com sérios problemas de reposição de peças. A nossa malha ferroviária hoje é a metade da malha da Índia, 10 vezes menor que a malha americana e substancialmente menor que a malha de uma gama de países europeus que têm dimensões significativamente menores. Somente 42% da nossa malha ferroviária é usada com frequência, enquanto nos Estados Unidos ela é usada na sua plenitude. A nossa malha ferroviária, outro dado histórico interessante, hoje ela é